Tudo começou com um convite através de uma troca de mensagens virtuais. Uma jovem de 16 anos aceitou encontrar-se presencialmente perto da sua casa, em Loures, e conhecer 3 jovens influencers digitais com idades compreendidas entre os 17 e os 19 anos. O encontro acabou numa arrecadação de um prédio com uma violação, gravação e partilha do crime pelas redes sociais. O vídeo teve milhares de visualizações até ser apagado. Quem assistiu não apresentou qualquer denúncia às autoridades. O crime ocorreu em meados de fevereiro, durante o dia. O vídeo continha atos sexuais, mas não deixava explícito que se tratava de uma violação. O rosto da jovem de 16 anos também não era visível. Contudo, existe a confirmação da gravação das imagens por parte dos jovens abusadores. A denúncia deste crime só chegou à Polícia de Segurança Pública através do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, antes mesmo da vítima formalizar queixa. Contudo, por se tratar de um crime sexual, o caso foi posteriormente entregue à Polícia Judiciária, que deteve os suspeitos no passado dia 24 de março. Após interrogatório judicial, os jovens saíram em liberdade, ficando apenas sujeitos a apresentações periódicas semanais e à proibição total de contacto com a vítima. De acordo com o relatório de Segurança Interna, os crimes de violação aumentaram 9,9% em 2024, tendo sido registados mais 49 crimes no ano passado do que em 2023. A maioria das vítimas são do sexo feminino e têm entre os 21 e os 30 anos de idade. Já no que concerne aos arguidos, 94,4% são do sexo masculino, tendo sido detidas 65 pessoas no ano passado, dos quais 64 homens. Para além do aumento dos crimes de violação, aumentou também a criminalidade grupal, com 3 ou mais suspeitos, 7,7%, assim como a delinquência juvenil, crimes cometidos por jovens entre os 12 e os 16 anos de idade, 12,5%. No país, foram reportadas 543 violações em 2024. Foram registados 2.000 crimes cometidos por jovens entre os 12 e os 16 anos e 7.000 crimes praticados em grupo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Debate Público. Estamos em direto aqui pela Unifé TV, o canal da família, para abordarmos esse assunto, a questão da segurança virtual, a questão da integridade física das pessoas, dos jovens, que, infelizmente, muitas vezes não fazem o uso devido ou o uso correto das redes sociais, da questão da internet, como aconteceu aí há pouco. Nós acompanhamos essa peça que retratou essa triste história dessa vítima de violência sexual que teve o seu caso exposto na internet e acabou aí viralizando, muitas visualizações, até que alguém então denunciou e as devidas providências acredito que foram tomadas. Você que nos acompanha agora de qualquer lugar de Portugal e do mundo, já seja pela aplicação da Unifé TV Portugal, você pode entrar em contato conosco, você pode participar, inclusive, do programa. Nós temos aí à sua inteira disposição o nosso número de WhatsApp, prefixo 351 918 617 038. Você pode enviar uma mensagem, pode levantar questões, perguntas. Nós temos também o nosso telefone 218 368 008 e o 210 346 091. Você tem conhecimento dessa vulnerabilidade que há hoje na questão da segurança virtual, da segurança, da internet, das redes sociais, essa questão de perfis falsos, essa questão de
infelizmente, muitos relacionamentos serem gerados na internet com uma má intenção, né, um intuito de realmente violar, denegrir, ferir, né, a integridade das pessoas. Você pode ligar, você pode participar conosco do debate público de hoje, tá bem? Daqui a pouco teremos aqui uma enquete também lá nos nossos stories do Instagram da Unifé TV. Já pode deixar inclusive o endereço para os internautas, @UniféTVPT. Nós daqui a pouquinho vamos trazer para você essas questões, mas agora eu quero falar com o Tito de Moraes. Ele é fundador da organização Miúdos Seguros na Internet. Me dê imagens, por favor. Senhor Tito, o senhor me ouve bem? Boa noite, seja bem-vindo. Estou ouvindo perfeitamente, muito obrigado pelo convite e uma boa noite para todos quantos nos estão a ouvir. Nós agradecemos a sua disponibilidade e gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho do objetivo, né, do sentido dessa organização, haja vista que entre os adolescentes, jovens e adolescentes, tem crescido muito essa questão de crimes que tiveram origem na internet, justamente na internet, né? Certo. O projeto Miúdos Seguros na Net existe desde 2003, portanto já tem mais de 20 anos, e eu fundei porque na altura apercebi-me, eu trabalhava num operador de serviços de internet, e apercebi-me, os meus filhos eram pequenos, e apercebi-me que não havia informação em língua portuguesa para ajudar as famílias, as escolas, a lidar com os riscos a que as crianças e os jovens, mas também os adultos podem estar expostos online. E então decidi começar a escrever sobre o assunto, em função das leituras que ia fazendo, e comecei a escrever sobre o assunto. E o projeto nasce assim, com o objetivo de ajudar famílias, escolas e comunidades a promover uma utilização ética, responsável e segura das tecnologias de informação, portanto da internet, por parte de crianças, jovens e adultos. Fundamentalmente ajudar os pais e os professores a manterem os seus filhos e os seus alunos em segurança na internet. Essa questão, o senhor acredita que realmente os jovens, eles não têm noção da periculosidade em interagir, por exemplo, com perfis que não são fidedignos, que não são confiáveis? Porque hoje a gente vê muito isso, né? Há muitas notícias ao redor do mundo de adolescentes, principalmente do sexo feminino, que se envolvem, né? Começam a interagir com perfis supostamente de pessoas do sexo masculino, de rapazes, de grupos, e daqui a pouco elas estão envolvidas, mergulhadas nesse relacionamento e marcam encontros, e nesses encontros que são marcados, então aí há o ato criminoso. Só acho que há pouca informação, os jovens não têm ciência desse perigo. E é isso tem uma razão de ser, tem a ver com o desenvolvimento do cérebro. O nosso cérebro só está completo ali por volta dos 24 anos. Até essa idade digamos, uma peça em desenvolvimento e não tem a capacidade ainda de medir as consequências dos atos. Ou seja, não tem a capacidade de dizer, se eu fizer isto assim, pode acontecer aquilo ou aquilo outro. E é por isso que nós dizemos, isso acontece porque os jovens ainda não têm desenvolvido uma coisa que é o córtex pré-frontal do cérebro. Esse córtex pré-frontal é onde está exatamente a capacidade de medir as consequências dos nossos atos, é onde está, digamos, a parte mais racional do cérebro. E é isso que leva muitas vezes a gente vê os jovens cometerem as asneiras e a gente diz, mas onde é que tu tinhas a cabeça, tu não vias que isto ia dar a asneira? Pois, o problema é que eles não tinham mesmo essa parte do cérebro. Nós dizemos que os pais têm que ser o córtex pré-frontal dos filhos. E isto é evidente, por exemplo, nesta questão, normalmente os jovens têm uma tendência para pensar que as coisas más acontecem só aos outros. E infelizmente essa não é a realidade. O marcar encontros através da internet com pessoas que nós só conhecemos através da internet é de facto um comportamento de risco. Mais ainda acrescido se as conversas que mantivermos com essas pessoas forem de índole e cariz sexual. Isto porquê? Porque existem muitos predadores sexuais na internet que sabem como manipular os jovens, sabem como tirar partido destas vulnerabilidades
do cérebro através do processo de aliciamento, que normalmente passa por nos dar os ouvidos e por escutar, e muitas vezes tem capacidade de detectar as vulnerabilidades que os jovens têm que podem ser manipulados. Não é? E a gente percebe dentro daquilo que o senhor tem falado aí que realmente por parte de muitos jovens há um mau uso da internet, né? Já seja pela pressão social, muitos jovens precisam ou sentem a necessidade de se manter atualizados, conectados. A gente vê hoje um uso excessivo, né? Muitas horas, os jovens passam muitas horas na internet conectados e se relacionando com diferentes... Isso também é um problema, né? Sem dúvida. Estas aplicações têm alguns mecanismos que exploram essas vulnerabilidades do cérebro. Por exemplo, o like. O like funciona no nosso cérebro. Nós julgamos, quando alguém clica like numa publicação que nós fazemos, não é, o nosso cérebro interpreta isso, que a pessoa não é da publicação que ela está a gostar. Essa pessoa está a gostar de nós. Então nós começamos a ver que há jovens que começam a produzir conteúdos com a única mira de obterem likes. E quando um determinado tipo de conteúdo não pega, começam a procurar conteúdos mais extremos, mais chocantes, porque esses normalmente geram maior tração. E é assim que chegamos a situações em que os jovens confessam crimes que cometeram em transmissões online, ou então transmitem mesmo atos criminosos online quando os estão a fazer, que foi o caso que aconteceu agora. Hoje em dia vale tudo por um like, vale tudo por ter mais seguidores. Seguidores são um indicador de popularidade e isso é algo que é extremamente importante para os jovens, levando-os muitas vezes a terem comportamentos, na realidade são comportamentos criminosos. Não é? Agora, me diz uma coisa, senhor Tito, por exemplo, essa organização Miúdos Seguros na Net, como é que as pessoas podem ter acesso, os pais, por exemplo, porque eu acredito que se houver um apoio maior na questão parental, um acompanhamento mais próximo, a segurança pode ser ampliada, melhorada. Como é que as pessoas podem ter acesso aos seus serviços? Olha, a nossa atividade principal é ir a escolas, falar com pais, falar com alunos, falar com profissionais que trabalham com crianças e jovens. E fazemos este tipo de sessões em todo o país. Por exemplo, neste momento eu estou a falar-vos do Algarve. Vamos fazer uma sessão no município de Lagoa, onde vamos estar durante 3 semanas a fazer estas ações de sensibilização com as escolas aqui assim no local. Mas temos feito isto com escolas em todo o país. Através de um projeto de que Miúdos Seguros na Net promoveu, juntamente com o Cristiano Miranda Coach, criámos um projeto chamado Agarrados à Net. E com esse projeto levamos a todo o país, percorrendo escolas de norte a sul, inclusivamente às Ilhas da Madeira e dos Açores. Que bom, então é um projeto... Entrarem em contacto connosco, basta irem a miudosseguros.net e preencherem um formulário e pedirem-nos informações por aí. Excelente. Já temos aí então o endereço do site. Nas redes sociais também. Nas redes sociais Miúdos Seguros na Net também tem presença. O projeto Agarrados à Net também está presente no Instagram, no Facebook e no caso de Miúdos Seguros na Net, quer no Facebook, quer também no LinkedIn. Portanto, é formas de nos contactarem, normalmente é por aí. Excelente. Senhor Tito, olha, foi um prazer tê-lo aqui no programa. Muito Com obrigado, certeza esse trabalho é de suma importância, um trabalho de conscientização para jovens e adolescentes. Sucesso no seu trabalho e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite, sucesso para o vosso trabalho também. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade. Obrigado. Bom, daqui a pouquinho eu vou falar com a doutora Andréia, doutor Joel, que também está conosco por videochamada, doutora Leonia, acho que é isso, doutora Leônia, né? Que vai estar conosco também. Agora nós vamos à enquete que está lá nos stories do nosso Instagram, para que você, internauta, também possa interagir conosco, participar, deixar o seu ponto de vista.
nós faremos uma sondagem aqui ao término do programa. Pode colocar a primeira questão, por favor, para quem está em casa. Você já teve conhecimento do caso dessa jovem violada por influencers? Se você teve, coloca aí, por favor. Se você não sabe, não teve conhecimento, gostava de saber mais, deixe a sua opinião. A segunda questão, por favor. Como avalia os crimes feitos através das redes sociais? Lamentáveis, vão acontecer cada vez mais, fáceis de liquidar ou difíceis de resolver? Terceira questão, já contactou com pessoas que só conhece online? Você também costuma conversar, interagir com pessoas que não gostam de aparecer apenas em seus perfis na internet? Deixa aí a sua opinião. Se você se protege, se você fica atento, se você já se encontrou presencialmente com alguém que conheceu online. E a quarta e última questão, crimes exposto online, o que você faria? Denúncias às autoridades? Você ignorava, né? Não pode fazer nada, não é comigo? Ou você assistia, como fez muitos internautas, com essa questão, nessa notícia da jovem que foi violada por influencers? Você pode então agora mesmo acessar, dar uma passada rápida lá nos stories do Instagram, como também do Facebook, para deixar a sua opinião. Me dê imagens, por favor, do doutor Joel Oliveira, que está conosco, também por videochamada. Seja bem-vindo. Boa noite, doutor. Boa noite, Gelson. Boa noite a todos aí no estúdio e a todos os que nos veem em casa. Muito obrigado pelo convite para aqui estar uma vez mais. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade por falar de um assunto tão visível, tão exposto, porque hoje não precisa estar muito distante, né? Quando nos aproximamos das pessoas, a gente já percebe essa questão de dependência, né? Das redes sociais, dependência dos smartphones, isso seja na rua, no shopping, nos cinemas, seja em casa, no restaurante. Hoje a gente vê essa conexão não apenas virtual, mas física com o aparelho. A pessoa está ali o tempo todo com o seu aparelho, principalmente os jovens. E o que fazer nos casos de crimes virtuais, crimes que começam por uma proposta boa, né? Uma proposta agradável? Sim, sem dúvida, subscrevo na íntegra aquilo que o Gelson diz. Eu, a título de curiosidade, eu tenho 29 anos de idade, mas confesso que é com alguma surpresa que tenho assistido ao desenvolvimento das gerações mais ou menos da minha idade, mas entenda-se, sei lá, ali por volta dos 17, 18 anos, porque reparo que de facto, apesar de não termos uma idade tão distante, de facto existe essa diferença significativa de ver o mundo, quer pelo tempo que se passa atrás de um smartphone, quer pela seriedade do que se faz atrás de um smartphone ou um dispositivo eletrónico, seja na internet, seja onde for, quer também dos filtros de seriedade e de gravidade daquilo que fazemos. E naturalmente uma das coisas que eu tenho apercebido ao longo da minha profissão é que de facto os crimes online, muito também ligados aqui a menores ou a adolescentes, têm aumentado significativamente, até por um lado a nível de vítimas, por outro lado também a nível de arguidos ou de criminosos, se assim quisermos chamar, precisamente porque é um meio, a internet é um meio fantástico para conseguir coisas fantásticas, mas também é um meio para se disseminar e para se propagar coisas não tão recomendáveis, nomeadamente o que aqui falamos hoje. E por isso mesmo, sim, de facto, mesmo do ponto de vista legal e do ponto de vista jurídico, é importante que o Estado e a Justiça naturalmente vão estar atentos a isto, e este sem dúvida que é e será um caso que, para além das manchetes que tem feito, será um caso a ter em mente para futuramente evitar quer casos semelhantes, quer saber conduzi-los de melhor forma a nível legal. Agora, doutor, não sei se o senhor teve a oportunidade de acompanhar esse caso que nós acompanhamos há pouco na peça, se o senhor teve conhecimento,
mas nós percebemos ali que a denúncia foi feita pelo hospital, né, e não pela vítima. O que pode criar essa barreira, esse receio, esse medo de denunciar? A exposição, né, de materiais indevidos, como fotos, vídeos, né? Acreditamos também que esta jovem ela tenha se conectado muito tempo antes, deve ter com certeza trocado informações, algum tipo de material. Há esse medo depois do facto acontecer, da denúncia, né, de se levar isso para a justiça? Sim, respondendo à sua primeira parte da questão, o crime de violação é um crime de natureza pública. E significa isto o quê? Que não só a própria vítima pode apresentar queixa, pode denunciar, como qualquer outra pessoa ou entidade que tenha conhecimento dela pode denunciar e, aliás, tem esse dever, nomeadamente o hospital. E foi isso que aconteceu, ou pelo menos terá acontecido, daquilo que são as informações públicas. O hospital teve conhecimento disso, teve fundadas suspeitas, fundados os indícios que estaríamos perante ali uma situação de violação e reportou, como bem fez, ao Ministério Público nesse sentido. A sua segunda parte da questão também toca num ponto curioso, na medida em que, efetivamente, isto é um crime público, até pela gravidade da questão. Repare-se, em termos de comparação, por exemplo, que a violência doméstica também passou a ser há uns anos crime público, precisamente por essa necessidade de acautelar as vítimas de violência doméstica, naquele caso, e na necessidade de prevenir, e neste caso também a violação também é crime público um bocadinho nesse sentido. Mas há, curiosamente, quem defenda, seja pessoas ligadas à justiça e ao direito, sejam da comunidade civil, digamos, há quem defenda que devia deixar de ser crime público precisamente para não colocar numa terceira pessoa, neste caso no hospital, por exemplo, a hipótese ou a possibilidade de a vítima ter que reviver todo o episódio precisamente porque o hospital decidiu denunciar. Há quem defenda que a vítima é que deve ter esse direito a perceber se quer ou não justiça, se quer ou não reviver tudo isto, porque todo este processo judicial implica desde logo perícias médico-legais, implica prestar declarações, se não for mais, pelo menos em sede de inquérito, perante um juiz, perante advogados, quer da própria vítima, quer do arguido ou dos arguidos. Enfim, implica ali toda uma parte manifestamente sensível e que pode desplotar muitas questões a nível psicológico. E por isso, respondendo à sua questão, sim, é possível que seja qualquer pessoa, mas de facto existe quem defenda que isto não devia ser crime público precisamente por esta linha de estarmos a forçar uma vítima a ter que falar ou a ter que produzir prova contra uma coisa que pode ser muito, muito íntima sua e não querer reviver esse seu episódio. Essa perda de privacidade, né, depois já de ter exposto muitas informações e conteúdos, é realmente o que falava o senhor Tito há pouco. Os jovens, as pessoas, os adolescentes, de uma forma mais acentuada, só têm noção do perigo depois do ato consumado. Agora, uma última questão, só para nós entendermos aqui, nós acompanhamos na peça, né, as pessoas, os influencers que fizeram a gravação, que publicaram o momento do ato, da violência, etc. Fica nítido que é algo intencional, que é algo feito realmente com uma intenção. Há um peso maior para a justiça, porque, pelo que nós acompanhamos aí, parece que eles vão ter que se apresentar periodicamente, semanalmente. Eu acredito que nada além disso. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão. Certo. Eu devo só fazer aqui uma pequena ressalva que, enfim, aquilo que é sabido desta questão é aquilo que é veiculado pela comunicação social, até porque este processo em concreto está em segredo de justiça e por isso nem nós, nem a comunicação social em princípio
não tem acesso aos pormenores específicos, e por isso aquilo que estamos aqui a falar é sempre na base daquilo que tem sido veiculado pelos mídias. Mas tendo isso como base e não socorrendo apenas a este caso, mas falando em geral, aquilo que se pode dizer, por um lado, é que o que aconteceu, permita-me só fazer uma pequena introdução também, que é um processo de crime, por regra, tem uma sequência lógica, que é há o crime propriamente dito, há a notícia do crime e é aberto o inquérito, aquilo que chamamos de investigação, regra geral. No final do inquérito há ou não provas contra o arguido ou contra os arguidos. Se houver, há uma acusação, a acusação segue para a fase de julgamento. Em julgamento é que aí sim é produzida toda a prova e se dá como provado ou não aquele crime, portanto, seja que aquele tenha sido o seu autor, que cometeu da forma como veio acusado, que tinha intenção ou não, que tinha esse tal dolo que o Gelson fala, e portanto será no julgamento que haverá ou não uma sentença condenatória. E neste preciso momento estamos, quanto a este caso aqui da alegada violação da jovem, estamos na fase de inquérito e, portanto, na fase de inquérito, ainda que muitas vezes, infelizmente, isto não aconteça, e infelizmente já lá vou essa ideia, aquilo que se pretende na fase de inquérito não é, pelo menos no espírito da lei, não é antecipar uma pena, é sim, do ponto de vista das medidas de coação, é sim o que o juiz de instrução criminal aplique medidas de coação. Medidas de coação são decisões aplicadas tipicamente durante o inquérito, ainda que elas sejam mantidas ou renovadas durante a fase de julgamento, mas que visam sobretudo, por um lado, assegurar a presença do arguido nos atos a que deva comparecer e, por outro lado, sempre que se mostre proporcional, necessário e adequado, assegurar os perigos de fuga por parte do arguido, os perigos de perturbação do inquérito, portanto, de manipulação de testemunhas, de destruição de provas, enfim, os perigos de continuação da atividade criminosa ou até os perigos de perturbação da ordem pública. E por isso, aquilo que a Lei Processual Penal diz é que, a não ser o TIR, o termo de identidade e residência, que qualquer pessoa, por ser arguido, fica logo sujeito a essa medida de coação, o juiz de instrução criminal só pode aplicar uma medida de coação, ou outras, ou várias simultaneamente, quando houver pelo menos um destes perigos que eu acabei de elencar. Ora, neste caso, pelo que se sabe e por aquilo que são as informações dos meios de comunicação social, não há perigo de continuação da atividade criminosa, não há perigo de fuga, pelo menos perigo sério, e por isso é que, até de acordo com aquilo que foi uma nota que a comarca de Lisboa Norte emitiu ao final da tarde de hoje, veiculada também nos vários meios de comunicação social, estas concretas medidas de coação, as apresentações semanais e a proibição de contactos, diga-se desde já que são medidas típicas nestes tipos de casos, foram as medidas de coação precisamente pedidas pelo Ministério Público e que o juiz de instrução criminal entendeu também por serem proporcionais, necessárias e adequadas. E isto de alguma forma vem contrastar com aquilo que tem sido a indignação da sociedade em geral, sim, porque de alguma forma cria justiça no momento então fica aí explicado, né? O senhor está a esclarecer com clareza para toda a população, para todos os telespectadores, o motivo pelo qual, por exemplo, aconteceu em meados de fevereiro e só agora que isso veio à tona. Então há todo um processo, né, de inquérito, esse tempo processual está dentro do prazo, dentro do limite, é perfeitamente legal e isso é importante a sociedade entender, até que para não se cometa injustiça em cima de injustiça, né? É precisamente isso. Eu costumo dizer que, enfim, quando me perguntam, Joel, mas como é que consegue defender alguém que sabe que é objetivamente criminoso, que é objetivamente culpado, cometeu aquele crime? E o meu papel é precisamente esse, é assegurar que, no fundo, que o Estado, para punir alguém
que comete um crime também não comete ilegalidades ou ultrapassa passos. E aqui há pouco estava a dizer exemplarmente, nesse sentido, acho que o juiz de instrução criminal teve um papel muito bem aplicado, ao contrário daquilo que muitas vezes acontece. Tanto assim é que, face a esta indignação que tem surgido nas redes sociais nas últimas horas e dias, em que a sociedade civil, e eu bem entendo, eu falo desta forma, por um lado, enquanto advogado e do ponto de vista técnico-jurídico, porque estou habituado a lidar com estes processos e lido com eles todos os dias, mas por outro lado, enquanto pessoa civil, digamos, eu percebo essa indignação. Mas, digamos, a justiça tem todo um processo, todo um caminho a seguir e todo um timing. E por isso as medidas que foram aplicadas, em princípio, estão adequadas com aquilo que foi a promoção do Ministério Público. Tanto assim é que não só foram as que o próprio Ministério Público pediu ao juiz de instrução criminal para aplicar, como se não fosse, imagino que o Ministério Público tinha pedido prisão preventiva para os arguidos, porque havia indícios muito fortes de, por exemplo, da continuação da atividade criminosa. E o juiz de instrução não concordava. O Ministério Público, por si só, também tinha legitimidade para recorrer. E neste caso, ao que parece, não só no fundo, o juiz de instrução aplicou as medidas de coação promovidas, como, em princípio, o Ministério Público não vai recorrer, por enquanto, a menos que, atenção, também é importante fazer esta ressalva, se por algum motivo houver uma necessidade de acautelar futuramente os perigos de outra forma, imagine-se que, por exemplo, que algum dos arguidos vem publicar mais matéria do mesmo género nas redes sociais, ou tenta fugir do país ou alguma coisa do género. Aí também as medidas de coação podem ser revistas e agravadas. Agora, face àquilo que são a matéria indiciária, face a toda a prova que foi recolhida, neste momento é isso. Também uma última nota que face a este caso concreto e aquilo que é a informação pública. Também temos que ver que, e falo apenas do ponto técnico-jurídico, não estou aqui, digamos, a tomar parte de ninguém, mas daquilo que é a informação que consta dos meios de comunicação social, o relatório médico feito à jovem também terá sido inconclusivo no que a violação diz respeito. Portanto, ele não é perentório em afirmar que houve de facto consentimento ou não. E portanto isso também para a investigação traz mais uma dificuldade de não só descobrir quem é que são os autores do crime, se é que houve crime, em que modos é que ele foi cometido, se houve consentimento inicial, mas depois durante a relação se de alguma forma houve uma revogação, houve um não por parte da vítima e ainda assim esse não foi respeitado. Tudo isto tem os seus, por isso mesmo, e também faça aquilo que é o alarme social e a divulgação deste processo, certamente por causa disso é que também foi colocado o segredo de justiça neste processo, também até para preservar aquilo que é prova ou não, e para tentar acautelar a investigação. Dr. Joel, eu agradeço imenso a sua participação, por esclarecerem muitos pontos importantes. E agora nós vamos às ruas de Lisboa para saber o que as pessoas elas falam a respeito disso, porque, como bem disse aí o Dr. Joel, muitas pessoas indignadas, muitas pessoas quando assistem a notícia, têm acesso às informações, já querem justiça, querem fazer justiça com as próprias mãos, e é importante avaliar sempre cada detalhe. Vamos acompanhar essas entrevistas e já retornamos. Qual é a tua opinião sobre esse assunto? Sinceramente, a minha opinião é que o juiz não os devia ter libertado. Realmente, mesmo que ela tenha ido ter com um deles, o facto de ele ter trazido os dois amigos sem o conhecimento dela deixa-me um bocado chateado, sim. Acho que a malta nova está um bocado complicado. Mas acho que o mundo está assim, não é? E nós, acho que, eu tenho uma neta com 17 anos e eu acho que a gente, a partir aí dos 10, 11 anos, tem que os acompanhar muito bem. Até 17, 18 anos, porque... Acha que a família também tem um peso importante a dizer os novos perigos da internet? Eu acho que sim, tem que avisar, porque a gente diz, ele está muito sossegado, está ali na internet, está muito sossegado. Mas não sabem o que é que eles estão a ver, o que é que eles estão a fazer, não é? E por isso eu acho que tem que haver muito cuidado, mas pronto, olha, não sei.
é complicado, é muito complicado. Houve milhares de visualizações do vídeo em questão. Se você tivesse sido essa pessoa, teria denunciado este caso? Denunciava, obviamente que denunciava. Acho que sim, acho que é denunciada. E porquê é que ninguém o fez? Não sei. Acha que a internet está neste momento a ser um local cada vez mais perigoso? Eu não digo perigoso, mas divulgam muita coisa e há muita coisa que se aprende na net. Muita coisa que se aprende mesmo. Para o bem e para o mal? Para o bem e para o mal, obviamente que sim. Para o bem e para o mal, sim. Acho que é uma coisa boa, mas no fundo a evolução já está a ser muita. Não é? O senhor já falou com alguém pela internet? Não sou ligado a isso. Não sou. Apenas o telemóvel para mim é para receber e falar, mais nada. Se o senhor por acaso tivesse sido uma das milhares de pessoas que viram o vídeo em questão, iria denunciar o caso? Era capaz de denunciar o caso. Acho que é horroroso essa situação. E para dois jovens, quando se parte de uma certa idade, mas agora dois jovens estão informados em tudo e sabe-se tudo um pouco, acho que foi muito mau. Para eles e para a jovem, então, fica como as elas para a vida toda. Acho que foi muito mau mesmo. Abre-se ali uma grande ferida, difícil de sarar. Sim, sem dúvida, para o resto da vida. Acha que as pessoas confiam muito umas nas outras, tudo aquilo que veem pela internet? Eu não tenho internet. Não tenho nada de internet, nem vejo televisão assim de muito, muito. Está a perceber? Agora ontem aquele caso da jovem, eu acho que é admissível. Eu acho que é admissível, não sei. Milhares de pessoas viram aquele vídeo em questão, mas nenhuma denunciou o caso. O que é que isto revela? Revela que as pessoas têm medo, certeza. As pessoas têm medo. Se a pessoa vai revelar e é atacada na rua ou qualquer coisa. Eu acho, não sei. Vocês não falam com medo de represálias? É isso mesmo. É isso. Nenhuma denunciou porque pensou que as pessoas estão mais frias, não estão a se importar tanto com o outro. Falta amor, falta carinho da humanidade. Podemos até arriscar que existe um certo prazer ao ver as outras pessoas a passarem mal? Sim, penso que as pessoas pensam que é uma punição. Pelo que a humanidade tem passado, pelo que tem feito, parece que sentem alegria em ver o próximo sofrer. Eu acho que, tendo em conta das situações, eu acho que não foi bonito o que eles fizeram, mas também tinham de ter mais respeito em envolver os miúdos na televisão, porque tendo em conta, toda a gente sabe quem eles são, por isso uma imagem com um foco na cara não vai Sabes fazer quem nada. eles são? Sei. Eles são do TikTok, toda a gente os conhece. E tendo em conta que eles estão ali, também não faz sentido estarem a revelar os rostos dos miúdos. Eu acho que devia ficar o caso na justiça e não estarem a pôr em público. Claro que uma zona destas também tem de estar assim. Ainda por cima agora, como vai o mundo agora, há cada vez menos fiscalização nessas coisas, menos confirmação dos factos e não sei o quê. Por isso... Tu pensas duas vezes antes de colocares alguma coisa na internet? Sim. Normalmente nem sequer coloco a minha cara na internet, nem fotos, nem nada disso, por causa dessas coisas assim. Eu acho que ninguém tem o direito de violar ninguém, independente das circunstâncias, independente da roupa que veste, independente do que faz. Acho que ninguém tem o direito, e não é não. A partir de onde se diz o não, as pessoas têm que respeitarem. Acho que é isso, e é um absurdo, foi feito. Eu acho que ela vai ficar destroçada para a vida toda, né? Uma violação vai ficar sempre marcada na vida dela. E como é que vês o caso ter ficado assim, desta forma, assim, esta liberdade para os três jovens em questão? Eu acho que foi um bocado ridículo, tendo em conta da parte da justiça, porque um abuso destes foi assim feito e agora está a ser libertado. Como é que vão impedir que mais aconteçam? Tu viste o vídeo? Eu não vi o vídeo. Não vi o vídeo, mas pelo que me disseram foi mesmo muito mau. Milhares de pessoas viram e nenhuma denunciou. Eu acho ridículo isso, porque a partir do momento eu acho que a violação não tem de ser feita só pela vítima, pode ser feita pelas outras pessoas que a viram. Se tu tivesses visto, terias denunciado? Claro. Esse caso que se tornou público e tem gerado muita indignação. Você que acompanha agora o debate público, nós estamos tratando desse assunto, né? A internet tem se tornado aí um perigo para muitos usuários que desconhecem os perigos que estão na questão de relacionamentos virtuais. Foca aqui para mim essa notícia,
é notícia aí em todos os meios de comunicação social. Veja só, vamos colocar para quem está em casa, consegue focar aqui, produção? Olha só, aqui está em um meio de comunicação dizendo o seguinte: o caso da violação de uma adolescente em Loures está longe de ser fechado. A investigação prossegue, mas as medidas de coação aplicadas aos 3 suspeitos estão a gerar contestação. Um manifesto já assinado por 4 dezenas de organizações e mais de 1.400 pessoas reclama que a saída em liberdade dos suspeitos transmite uma perigosa mensagem de impunidade e perpétua cultura de violência contra a mulher. Você acredita nisso? Você concorda com isso? Você, telespectador, internauta, você pode ligar agora, participar conosco, 210-346-091, como também o 218-368-008. Me dê imagem, por favor, da doutora Andréia, que é psicóloga, está conosco. Como lidar? Boa noite, seja bem-vinda ao programa, doutora. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Uma boa noite para todos os que estão aí no estúdio e quem nos está a acompanhar em casa. Como lidar, com a população indignada, com as pessoas que, quando tomam conhecimento dessas informações, não aceitam, não concordam, geram polêmica? Realmente o ponto de vista da sociedade está correto? Há uma impunidade? O que a senhora pensa a respeito disso? Antes de mais, fazer aqui uma breve contextualização de efetivamente do trauma de que é uma agressão sexual e efetivamente uma agressão sexual por si só já é devastadora. Quando esse ato é filmado e partilhado, o impacto psicológico multiplica-se aqui de uma forma exponencial. Estamos a falar que a vítima não sofre apenas no momento da agressão, ela revive o trauma cada vez que o vídeo é visto, comentado ou partilhado. Esta sensação de impotência e violação constante da identidade gera aqui consequências gravosas para a vítima, nomeadamente estamos aqui a falar de um possível transtorno de stress pós-traumático, de uma ansiedade severa, de uma depressão profunda e uma tendência ao isolamento social, ou até mesmo em casos mais severos de uma ideação suicida, muitas das vezes resultante desta vergonha pública e desta revitimização online. E a sociedade precisa então de entender que ao partilhar estes vídeos nós estamos aqui a prolongar a tortura da vítima. Este impacto psicológico pode durar aqui décadas e em muitas vezes resulta em tragédias irreversíveis. E respondendo aqui à sua questão, nós estamos aqui a viver uma era da desumanização digital e isto de facto depois causa aqui uma consternação pública por parte da sociedade relativamente a isto do que é a culpa, se a culpa é dos influencers e, portanto, deixe-me aqui contextualizar que há aqui uma cultura também de entretenimento que incentiva comportamentos irresponsáveis e um público que valida isso por qualquer like, como o colega Tito Moraes estava a dizer, e partilhas. A questão aqui é como é que nós ensinamos os jovens a distinguir o que deve ser efetivamente seguido. E a psicologia explica isto, que a autoridade percebida, ou seja, a ideia de que alguém tem mais poder, estatuto ou conhecimento, os tais influencers, podem levar indivíduos a obedecer sem questionar. E quando esse líder incentiva comportamentos de risco, muitos dos nossos jovens seguem sem qualquer tipo de consciência, e nós estamos a falar aqui de um grupo de jovens ainda abaixo dos 24 anos, das consequências reais. Nós precisamos então de uma educação emocional e de uma educação ética do uso devido da internet. Não basta ensinar a não confiar em estranhos, nós temos que ensinar também a não normalizar o que é errado. E, portanto, isto é perfeitamente natural, esta consternação geral da nossa sociedade que pede aqui uma punição ou mais uma condenação. Mas mais do que condenar ou punir, nós temos que começar a partir por uma educação emocional, um controle de gestão emocional e um autoconhecimento que deve começar já em tenra idade. Uma educação emocional vai gerar uma educação digital, né? Monitoramento nos conteúdos. Exatamente. Vai gerar aí limites de tempo. Essa questão também da privacidade, né? As pessoas, os jovens
mesmo com tantas informações, eles arriscam muito, né? E como foi o caso dessa jovem que saiu ao encontro desse grupo. Infelizmente são casos assim, a senhora mencionou há pouco, e realmente é notícia, né? Jovens que tiraram a própria vida depois de ter conteúdos sexuais sobre ela, sobre a vítima. Isso foi tão forte que ela não soube lidar com a situação, gerando assim danos, digamos assim, eternos também para a família, porque são muitas pessoas envolvidas, não é só a vítima, são os familiares da vítima, são as pessoas próximas à vítima. Agora, doutora, a senhora acredita então que se houver programas de conscientização, de educação emocional, ameniza, gera essa questão de segurança também digital? Com certeza que sim. Nós devemos proteger os nossos jovens nesta era digital e devemos fazê-lo ensinando desde cedo o que é que acontece online tem efetivamente um impacto real. Então é necessário aqui hoje criar uma cultura de consentimento digital. Se não temos permissão para filmar ou para partilhar algo, não podemos fazer. E ensinar que compartilhar um crime também é um crime. Nós devemos monitorizar o uso das nossas redes sociais sem violar qualquer tipo de privacidade, mas sim promovendo um diálogo aberto. A prevenção não começa quando o crime aconteceu. A prevenção começa com a educação digital desde muito precocemente. Que bom. E a senhora já, nessa área, já deve ter acompanhado, atendido muitas jovens, né? Muitas pessoas traumatizadas, muitas pessoas que foram vítimas, não apenas da questão sexual, violação sexual, mas violência doméstica, assédios. Como é que a mulher pode lidar com essa situação de traumas, de assédios? Primeiro deixe-me só fazer esta pequena ressalva no que toca, por exemplo, à vergonha pública e o quanto esta vergonha pública agrava também o trauma, seja por assédio ou algo semelhante como vimos nesta peça. O cérebro humano ele não está biologicamente preparado para lidar com uma humilhação massiva e contínua. E quando uma vítima se torna alvo de uma exposição pública e de um escrutínio público, o seu sistema nervoso ele entra aqui numa hipervigilância constante, num estado de alerta onde o corpo interpreta cada novo comentário, cada nova partilha, cada novo like, cada nova visualização como uma ameaça real. E, portanto, esta sociedade digital, ela retira das vítimas a possibilidade de elas poderem controlar a sua narrativa. Ela deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma história viral, passa a ser um caso, um escândalo público. Portanto, isso gera aqui um fenómeno de despersonalização. A vítima já não se reconhece e efetivamente sente-se reduzida pelo crime que sofreu. E isto na terapia é preciso fazer aqui um processo de ressignificação da situação e prover à vítima o retorno da sua essência, das suas características e da sua validação enquanto pessoa. Agora, exemplos como esse dessa jovem que é notícia em todos os meios de comunicação social, ela, pelo que está registrado, pelo que está sendo vinculado, ela aceitou o encontro, né? Tendo em conta tudo que aconteceu, serve de alerta? A senhora acredita que há uma maior conscientização quando acontecem esses casos? Porque de livre e espontânea vontade ela saiu ao encontro desse grupo. Como é que... O que é que Sim. O que é que poderá acontecer aqui? Nós estamos a falar de pessoas conhecidas, não é? De influências que criam aqui uma falsa sensação de proximidade e confiança com os seus seguidores. Cria-se um atrativo, né? Exatamente. E muitos jovens acreditam que essas figuras que veem na internet são os seus amigos ou mentores, o que os tornam altamente vulneráveis à sua manipulação. Daí, portanto, possivelmente a jovem ter ido também. Quando um influencer normaliza comportamentos abusivos ou usa a sua plataforma para explorar seguidores, a vítima pode não estar a perceber sequer que está a ser manipulada e essa percepção pode ser tardia. Nesses casos é difícil até mesmo para um controle parental, né?
porque é uma questão muito íntima, uma questão muito pessoal, essa questão de sites, relacionamentos online, essa questão de contato com o mundo virtual é uma coisa muito difícil de controlar, até mesmo para os pais, né? Doutora, eu não sei se a senhora gostaria de avaliar mais algum ponto, para nós já darmos sequência aqui ao nosso programa. Um prazer Estou à tê-la vossa aqui. disposição. Agradecemos a sua disponibilidade, tá bem? Muito obrigada, muito obrigada. Tá aí, é a opinião da doutora Nicola Almeida, que é psicóloga, esteve conosco. Nós vamos agora às ruas do Porto saber o que as pessoas falam a respeito desse caso, a respeito dessas situações que acontecem sempre, por mais que haja vítimas, casos como esse, casos de suicídio entre jovens que tiveram conteúdos sexuais publicados, mesmo com tantos crimes, né? Ainda assim há um crescimento, há uma série de situações acontecendo ao mesmo tempo. Será que não há consciência, não há educação por parte dos jovens, conforme a doutora falava, essa educação emocional, essa educação digital? Não há um diálogo aberto entre os pais? O que está a faltar para a nossa sociedade ter mais cuidado em relação a esses crimes que começam muitas vezes na internet? Vamos acompanhar essas entrevistas, já voltamos. Tomou conhecimento do caso da jovem de 16 anos que foi vítima de violação? Sim, ela diz que foi vítima, mas não é o que se comprova. É o que dizem, se é o que dizem, ela é que se pôs a jeito. E como é que acha que ficam estes 3 jovens que publicaram este vídeo na internet? Sim, acho que é de muito mau tom, não deviam fazer isso, haviam ser punidos por isso, porque eu também sou mãe, sou avó, não consentiria uma coisa dessas. Isso aí tem duas partes. Eles dizem que foi consentido. Ela diz que não. Eles dizem que sim e eu acabei por não perceber o que é que realmente estava a passar ali. Mas se foi consentido, eu acho que eles que não têm motivo para ser presos. Agora deviam ser castigados. Mas ainda assim, caso tenha sido consentido, como é que vê um vídeo destes publicado na internet? Acho que havia de ser proibido a internet, acho que havia de tirar o vídeo da internet e não deixar circular. E como é que olha para esta situação? O que é que acha que leva estes jovens a terem esta atitude? Acho que havia de ser proibido, acho que havia realmente haver uma lei que proibisse essas situações. Nós também temos filhos, um dia nos pode acontecer a eles. Acho que haviam de ser bem punidos, haviam de ser castigados, ou então fazerem o que eles fizeram à jovem. Mas o que é que acha que leva estes jovens a fazer este tipo de atrocidades? Acho que é o mundo que nós temos, que está podre, a juventude está podre. Não sei, nem tenho explicação para isto. Mas acha que também parte da educação que eles têm em casa ou não tem nada a ver? Às vezes também parte da educação que têm em casa, outras vezes já é próprio das companhias, já é próprio das pessoas mesmo. A minha opinião é, se fosse com uma filha minha, eu eventualmente seria drástico. Mas o que é que acha que leva os jovens a tomarem estas decisões de gravarem, publicarem, exporem a identidade das pessoas na internet? Eu acho que é a publicidade que eles recebem e querem transmitir, na minha opinião. Mas acha que parte da educação que têm em casa fazerem este tipo de atitudes? Muito, muito. Em que sentido? Em todos os sentidos, quer dizer, eles chegarem a casa, os pais, os familiares não ligarem ao que estão a fazer. Isso é uma atitude realmente inqualificável. Já o facto de o terem feito é mau. A publicação, quer dizer, parece que têm orgulho em fazer sofrer a pessoa, ou de alguma forma querer pô-la assim, em muito maus lençóis, pôr na boca do mundo, digamos. Esperar que isto mude, que os jovens que tenham mais atento às coisas que vão fazer, porque é só maldade, a maldade não pode existir. Tem que existir é o bem, não o mal. E que eles tenham consciência daquilo que vão fazer. Que pensem bem antes de ter as atitudes que têm. Porque senão devem ser punidos à séria. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
Mas de uma maneira geral, o que é que acha que leva estes jovens a publicar isto na internet? Parte da educação em casa? É parte da educação. Às vezes os pais até não sabem, mas acho que os pais só não sabem porque não pegam no telemóvel dos filhos para saber o que vai aí dentro. Mas acha que devemos ter cada vez mais cuidado para que não aconteçam situações iguais? Para já, a primeira coisa que eu fazia aos meus filhos era tirar o telemóvel. Pronto. Porque eles com o telemóvel estão muito viciados e sabem que hoje a televisão mostra muita coisa. E eles, se calhar, baseiam-se nisso, não é? Penso eu. E o que é que acha que poderia ser feito para evitar casos cada vez mais parecidos com estes que existem? Feito a nível de justiça? Acho que havia pronto, a prisão, não sei se eles vão ser presos, deviam ir para um colégio interno. Pelo menos um tempo, até entenderam que o que fizeram que foi errado. Porque ninguém sabe, isso não está certo para ninguém. Hoje é uma miúda de 7, amanhã uma de 10 e qualquer dia até vai uma pessoa com mais idade, não é? Mas aquilo foi tudo calculado para fazer o que fizeram. E eles devem ser bem punidos. E como é que acha que devemos agir quando a nossa identidade está exposta na internet? Comunicar à polícia e fazer queixa. E acredita que cada vez mais temos que ter cuidado com quem conversamos, mesmo na internet, nas redes sociais? Sim. Sem dúvida nenhuma. Mas o que é que acha que poderia ser feito para evitar este tipo de situações? Acho que não há nada a fazer. É os pais incutirem a ideia de que que é negativo. É fundamental nós pensarmos, ok, se isto acontece, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós devemos transmitir a estes jovens? Se os devemos punir de uma forma que eles percebam o que é que estão a fazer e que sirva de exemplo, sem dúvida, mas pensar um bocado como é que os podemos educar, não é? O que é que podemos fazer por eles também, porque a vítima é sempre vítima, é horrível, quem violou e quem publicou, também devemos pensar o que é que os levou a isso, quer dizer, que raio de educação é que lhes deram, seja na escola, seja em casa, sobretudo em casa, a educação começa pelos pais, mas o que é que falhou aí? As pessoas indignadas. Me dê imagem, por favor, da doutora Leônia, que está conosco, também é psicóloga. Boa noite, seja bem-vinda, doutora. Olá, boa noite, muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos a disponibilidade da senhora participar aqui do programa para falar de assuntos relacionados ao emocional, né? Porque não se trata apenas de uma notícia, mas de uma vida, né? Ou de vidas de pessoas. E um dos entrevistados, não sei se a senhora teve a oportunidade de acompanhar, disse que não há nada a fazer em relação a tudo que vem acontecendo. A senhora concorda com isso? Há muita coisa a fazer e é possível nós trabalharmos emocionalmente com a vítima, não é? Com as vítimas que estão neste caso, porque realmente, principalmente nesta idade tão precoce, né, que é a adolescência. A adolescência é um mundo infinito de descobertas de elas próprias, como elas se lidam com elas próprias e com o mundo, mas estas experiências traumáticas com um acompanhamento profissional adequado, com uma rede de apoio seguro, com as suas famílias, com os seus amigos, esta vítima sentir-se segura, sentir-se apoiada, sentir que ela não é culpada de nada, já é um caminho andado para que ela saia desta situação mais confiante. Claro que cada processo é um processo, não vamos dizer que vai mudar de um drástico de um dia para a noite, mas sim, ela é possível voltar a ter uma vida normal e voltar a estar com a sua própria identidade, com a sua própria essência e ter a sua autoimagem novamente segura e protegida. A senhora acredita então que o primeiro passo é retirar essa culpa, né? Porque, como foi falado aqui ao longo do programa, inclusive aí pelo doutor Joel e também pela doutora Nicola, que estava conosco, há diferentes grupos, né, de relacionamento nas redes sociais, na internet. Aquelas pessoas que estão ali mal intencionadas, há outras que estão sendo manipuladas e, independentemente do grupo, se houver essa conscientização, é esse ponto que eu queria que a senhora abordasse agora. Se houver uma conscientização, se houver um acompanhamento mais próximo dos pais, né, um acompanhamento parental, esse tipo de ação ajuda a prevenir, porque o melhor mesmo é prevenir, né?
antes que o ato aconteça. A prevenção, ela inicia-se logo na nossa infância, quando nós começamos a trabalhar, a falar com os nossos filhos a nível da educação sexual, explicar que existem partes do nosso corpo que não devem ser permitidas, que não devem ser tocadas, que elas podem dizer que não, e isto começa tudo desde a infância. Se nós dermos a educação sexual desde os 2 aninhos, 3 anos, tendo uma abordagem linguística com a criança consoante a sua idade, este é o primeiro passo para prevenir o abuso sexual. Legal. Então, todos os telespectadores, internautas, prestem atenção aí no posicionamento da doutora Leônia, porque eu não acredito, seriamente, eu não consigo acreditar que todos os pais, ou uma grande porcentagem dos pais, têm esse diálogo aberto com os filhos. Ainda há um tabu, ainda há uma barreira, né, da mãe falar isso com a filha, ou do pai falar isso com o filho. É muito importante, a senhora tocou num ponto que é fundamental, é crucial para as nossas crianças, né, para os adolescentes, porque quando a internet começa a educar sexualmente a criança, o adolescente, acontece o que nós temos visto, né, a exposição de conteúdos sexuais, vídeos, encontros, violações, e aí se perde o controle realmente, né, doutora? Sim, até porque a educação sexual, se nós iniciarmos desde a infância, o que vai acontecer é que o ato sexual vai ser ainda mais adiado no tempo e não vai existir um ato sexual tão precoce, tão precocemente. Então, sim, a educação sexual deve ser abordada em casa, devemos também ter nas nossas escolas, deve existir esses programas, mas como disse muito bem o Gelson anteriormente, ainda é muito tabu falarmos sobre isto. Isto vem de gerações, de gerações, de gerações, e que realmente nós precisamos de entender que são partes importantes e que nós, enquanto pais, devemos ensinar aos nossos filhos que não, aquilo não é ok as pessoas tocarem, mas é ok tu dizeres que não. Tu tens palavra, o corpo é teu, tu tens a tua própria privacidade. E isto deve ser abordado por toda a gente, por toda a comunidade, por toda a sociedade, deve estar consciente e deve proteger estas crianças e estes adolescentes destes abusos sexuais. Sim. E até mesmo a questão hoje do acesso à internet, muitos pais até contribuem para que a criança tenha acesso, o adolescente tenha acesso, cada vez mais precocemente as crianças, os adolescentes têm acesso ao mundo virtual, que é nocivo, né, doutora? Não apenas na questão da saúde mental, emocional, a questão do tempo, a questão principalmente dos conteúdos que são acessados ali na internet. Doutora Leônia, diga. Não, diga. Não, eu iria falar, a senhora fazendo uma avaliação geral de tudo que nós abordamos, tudo que nós temos falado, um conselho que a senhora pode deixar aí para os internautas, os telespectadores, os pais, que ainda têm um certo receio, né? Vergonha de falar com os filhos sobre isso? O que eu aconselho é que, se os pais têm vergonha de falar com os filhos sobre isso, existem profissionais que poderão aconselhar ou até desmistificar, desconstruir crenças sexuais que estes pais têm, que depois irão permitir ter acesso e facilidade em abordar temas sexualmente do nível sexual com as crianças. E depois também não permitir um telemóvel numa idade bastante precoce, tem existido infelizmente cada vez mais, porque a internet é um mundo e se não houver educação sexual em casa, a criança ou adolescente na internet, ela está exposta a conteúdos que não devia
estar naquela idade, porque como disse inicialmente o colega, o nosso cérebro, o cérebro da criança, o cérebro do adolescente não está pronto, não está preparado para ver conteúdos a nível sexual, a nível de violência, a nível de abuso, e acredita que as coisas só poderão acontecer aos outros e nunca irão acontecer a eles, porque eles realmente não têm essa noção. E os pais também devem estar muito próximos dos filhos, eles devem transmitir desde muito cedo segurança, autoconfiança, proteção. Isto tudo é importante para prevenir tanto o abuso sexual e para continuarem com proteger a sociedade também e alertar toda a gente para estar alerta disto e não ter uma atitude também muito passiva nestas situações. Ainda mais agora, aliás, de alguns anos para cá sempre houve esses crimes, né? A gente percebe desde 2000, me lembro, 2010, se ouvia falar muito de crimes sexuais, violação, sendo publicada em tempo real na internet. Agora, mais do que nunca, a gente vê um grupo de pessoas, de influencers, que fazem de tudo pelos likes, né? Os famosos likes, são capazes de cometer atrocidades, loucuras. Então é importante que toda a sociedade esteja consciente disso e também passe essa consciência para os filhos. Doutora, sua avaliação geral e final de tudo que nós falamos? Eu achei ótimo, não é? Porque eu acho que o facto de nós estarmos a abordar isto em vários contextos desta notícia em si, já vai alertar a sociedade, já vai perceber que, ok, se calhar nós temos que abrir mais um bocadinho os olhos naquilo que está a acontecer na adolescência, naquilo que nós não vemos, se calhar falarmos mais sobre atos sexuais, falar mais sobre sinais nas relações abusivas, de relações tóxicas e espero que continuem a fazer este trabalho ótimo para que consigam chegar a mais pessoas. Tá certo, então. Parabéns aí pelo seu trabalho, sucesso. A senhora também é mãe, né? Sim. E a senhora não fala uma menina de 2 anos. A senhora não fala apenas como uma profissional de saúde, mas como mãe, né? Também. Com sentimento de mãe. Todos nós temos, pelo menos podemos falar aí por nós, eu tenho filha, a senhora tem filha, e nós jamais poderíamos imaginar algo tão ruim acontecendo com os nossos filhos. E jamais vamos poder sentir a dor, né, dos pais, dos familiares das vítimas, mas procuramos aqui com um programas como esse, trazer sempre uma consciência, e aquilo que a senhora falou também é muito importante. Há sim, e há muito por fazer em favor das vítimas. A mulher que agora é vítima, que acompanha o programa, que é vítima, né? Essa jovem que agora acompanha o programa, que é vítima, existe uma saída, existe uma solução para ela só precisa buscar ajuda, né, doutora? Existe mesmo, existe, é possível, sim. Por mais, se tiverem pessoas ao vosso lado ou se não tiverem ninguém, existem várias associações, existem vários profissionais que podem realmente ajudar-vos a sair disto e que podem viver uma vida natural, uma vida normal e de bem-estar e equilibrada. Muito obrigado. Boa noite. Nada. Obrigada e boa noite. Vamos agora à sondagem da nossa enquete. Coloca, por favor, a primeira questão. A pergunta foi se tem conhecimento, ou se teve conhecimento do caso da jovem violada pelos influencers. 33% diz que teve conhecimento, 44% diz que não sabe de nada, não houve nenhum tipo de conhecimento, e 23% gostaria de saber mais. A outra questão: como avalia os crimes feitos através das redes sociais? 25% lamentáveis, 63% diz que vai acontecer cada vez mais. Opção de liquidação desse tipo de crime, 0%. E 12% diz que é difícil resolver. A outra questão: já contactou com pessoas que só conheceu online? 25% já. 13% já conheceu presencialmente, já se encontrou presencialmente.
63% prefere se proteger. E a última questão, crimes expostos online, o que faria? 63% diz que denunciava as autoridades, 25% ignorava por não poder fazer nada e 12% diz que procurava expor os autores. Você acredita que essas opções contribuem e ajudam? Bom, o programa Debate Público de hoje trouxe aí a consciência dentro desse assunto, muitos contextos, e você também pode deixar uma sugestão de tema para nós debatermos aqui através do e-mail que vai aparecer agora na sua tela. Você pode enviar uma sugestão de tema, jornalismo@unifetv.pt. Nós chegamos ao final do programa, vem aí o Marcos Bueno, sempre com uma programação especial para dar a oportunidade para todos poderem desabafar, conversar. Você que sofre problemas emocionais, traumáticos por conta de violação, assédio, você está aí com depressão e até mesmo pensando em cometer uma loucura contra a própria vida, não faça isso. A partir de agora, o telefone 21836-8008 está à sua inteira disposição e você vai encontrar aqui alguém que pode lhe ajudar. Logo após o intervalo, tá bem? Fique conosco.